Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso pós-jogo aqui no Estagiário Esportes. Meu nome é Alexandre Marques e eu quero já te pedir desde já para você se inscrever primeiro, curtir e compartilhar, tá? Aproveita, ativa o sininho para receber as notificações de cada publicação nova que iremos postar aqui no canal. Aliás, estaremos em breve com algumas novidades, conteúdos novos. Se Deus quiser, a edição vai ficar melhor. E eu quero dividir com vocês um pouco. Finalmente, aleluia, glória a Deus. Vencemos. E com mais um gol de diferença. Detalhe, não precisamos de ter jogadores expulsos. Rapaz, acredite se quiser, vencemos. E eu vou ser sincero, acho que eu vou torcer pro Rubens Menin começar a visitar mais a cidade do Galo, porque foi outro Atlético. É lógico que o Atlético, ao longo do tempo, aí a parte física do Galo segue, né? Mas o Atlético jogou muito bem no primeiro tempo, fez 2 gols, uma jogada de cabeça logo já no início do primeiro tempo do Vitor Hugo, né? Na realidade ele resvalou de cabeça, ele finalizou de pé esquerdo, a bola foi morrer no ângulo. Mais uma vez a bola parada do Atlético funcionou exatamente os 8 minutos do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, mesmo com o Sport não tendo nada a perder, saiu para o ataque. Obviamente, o Atlético teve a oportunidade de fazer o segundo gol, o Guilherme Arana. E chegou, tirou a camisa, desabafou depois de tudo que foi ventilado na imprensa. Principalmente na questão da falta de vontade que foi dita, que foi trazida, e ele pôde responder. Espero, Arana, que não só Arana, a todos os outros jogadores que hoje demonstraram garra, que aproveitem e abracem esse espírito, principalmente nesse momento de crise. Agora vocês estão respirando, o Atlético foi para a 14ª colocação no campeonato com 32 pontos. Vamos falar um pouquinho das estatísticas do jogo, tá? 399 passes do Atlético contra 496 do Sport. Foram 85% de passes certos do Atlético contra 88% do Sport. Outra coisa, passes errados, 58 para cada lado. No ataque, o Atlético finalizou 15 vezes pro gol, do Sport 20. Então isso mostra que o jogo teve muita trocação. Foi um jogo muito aberto entre Atlético e Sport. E tivemos 3 gols. Um, o Vitor Hugo, outro, Guilherme Arana, e o último, no contra-ataque. Mais uma vez o Everson conseguiu fazer um lançamento semelhante ao que ele fez com o terceiro gol do Galo sobre o Grêmio. 3-1 Atlético no Mineirão, onde ele lança o Keno e o Keno faz o gol. Dessa vez ele lança o Biel numa batida de lançamento com o chute, que a bola foi o jogador do Sport, foi enganado pelo kick da bola, e o Biel chegou na frente do goleiro, rolou de lado para o Rony fazer. Finalmente o Atlético funcionou, porém tivemos um pênalti numa situação, né? Foi pênalti, não tem nem o que reclamar. Tanto é que o zagueiro o Juan Tressolti, que estava estreando, fez uma boa estreia, só teve a infelicidade do pênalti, e onde o Derek converteu, dando 3-1, dando números finais da partida. Vamos à classificação do campeonato. O Atlético subiu para a 14ª colocação, com 26 jogos, e um jogo a menos que o Grêmio, a menos que o Vasco, e o Atlético tem 32 pontos e pode passar para 35 pontos. O problema é que o Atlético vai jogar o próximo jogo na quarta-feira, se eu não me engano, contra o Cruzeiro, na Arena MRV. E nessa história toda, o Galo tem um problema sério. O Atlético não vai ter Alonso e Ivan Roman, que estão servindo as suas seleções, estão do outro lado do mundo, não vão chegar. Não vai ter, provavelmente, o Leandro, que sentiu. Não vai ter o Vitor Hugo, que tomou o terceiro cartão. Não vai ter o Igor Gomes, que tomou o terceiro cartão. E não vai ter o Guilherme Arana, que também tomou o terceiro cartão. Tá? Então o Atlético vai bastante desfalcado para enfrentar o Cruzeiro. O melhor zagueiro nessa era São Paulo está sendo o Vitor Hugo, que ficou 2 anos sem jogar no Bahia. Chegou no Atlético com grande desconfiança, até falhando em certos lances.
Mas depois que pegou a confiança, acabou. Ele está tomando conta da zaga. Quem estava sendo o melhor zagueiro do Galo no ano, aliás, desde o ano passado, que era o Lianco, está vendo o Vitor Hugo passando. Aí vem a pergunta, será que não vale a pena o Atlético fazer um esforço para segurar o Vitor Hugo no ano de 2026? E outra, gostei do Juan Tressoldo, tá? Mas o Atlético tem algumas coisas para mexer, principalmente no meio de campo, principalmente a volância, né? Precisa acertar essa questão da volância, principalmente a questão dos atacantes, as laterais, né, para definir, porque provavelmente, embora o Caio Paulista, eu acho que ele está indo bem, mas ele não deve ficar. Mas o Arana também está demonstrando talvez um fim de ciclo. O Arana é muito acima da média, mas a pergunta mais certa é, será que o Arana vai ficar mais algum tempo? Essa é a análise do jogo, graças a Deus ganhamos. Finalmente ganhamos. Será que vai ser sempre necessário que o Rubens Menin saia do seu escritório e vá na Cidade do Galo para conversar com os jogadores? Se isso for ajudar o Atlético a ficar na Série A, que seja. Porque realmente a direção do Atlético já não passa mais confiança para os jogadores. Mas graças a Deus vencemos. E outro destaque, Gabriel Veneno foi partido do banco de reservas e não foi utilizado. É óbvio, né? Primeira experiência dele, então espera-se que com o tempo ele tenha pelo menos alguns minutos em campo para poder ver como é que ele vai se portar em meios profissionais. Mas o Sampaoli treina todo dia, conhece os jogadores que tem em mãos. Então, gente, eu acho que nessa análise, né, nós terminamos o jogo, ok? Um abraço, fica com Deus, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com aquelas pessoas que você considera mais próximas, se inscrever, ativar o sininho e nos vemos no próximo encontro.